quero glorificar a Deus nesta tarde, pela graça dele, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão. E vamos fazer um vídeo falando sobre a pessoa de Jesus. A doutrina de Cristo, Cristologia. Vou ler aqui Mateus, capítulo 1. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 50 DC, depois de Cristo. Deixa eu ver aqui o vento, o ventilador está muito quente. Maurício, boa tarde, tudo bem com você? Como está o clima aí em Pernambuco? Aqui está quente demais. Muito quente. Deixa eu ver aqui, consertar minha Bíblia aqui. O calor está intenso. E a onda do corona também, demais, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo. Deixa eu consertar aqui as páginas da Bíblia. O propósito do livro de Mateus, pessoal, é proclamar que o governo de Deus, no fim dos tempos, veio na pessoa e ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Mateus, nós temos o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Primeiro capítulo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Iremos falar sobre Cristologia, sobre Jesus, a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo. Existe uma relação muito estreita entre a doutrina do homem e a doutrina de Cristo. Quanto ao homem, nós estudamos antropologia, e referente a Cristo, nós estudamos cristologia. Eu sou professor de teologia também. Tenho um bacharel em teologia.
A antropologia, ela trata do homem, trata sobre a criação do homem, que foi criado à imagem, à semelhança de Deus, que tem muito conhecimento. O homem é dotado de um verdadeiro conhecimento. Porém, o homem pecou, o homem desobedeceu. Sendo desobediente, foi expulso do jardim do Éden. E nós vemos Cristo na cristologia vindo ao mundo. Adailton Barbosa, para recuperar o homem perdido. Nós vemos na antropologia o homem como uma criatura criada por Deus, criada por Jeová, evidentemente com muitos privilégios. Franciele Silva, Tatiane, boa tarde para todos vocês. E o homem era dotado de uma santidade, traços da glória original, mas o homem vai perdendo então seu direito ao desobedecer a Deus. Sua verdadeira justiça, sua verdadeira liberdade original, o homem ele vai perdendo. Isso significa que a doutrina dirige a atenção não simplesmente à condição do homem como ser criado por Deus, porém mostrando o estado de desobediência, a pecaminosidade do homem. Mas a doutrina de Cristo, que é o mediador da nova aliança, surge para resgatar o indivíduo desobediente. Cristo é o mediador, o único mediador da nova aliança, o único intercessor entre Deus e o homem. Cristo tipificado e pronunciado no Velho Testamento. O Velho Testamento fala sobre Jesus, as profecias apontam para a vinda do Messias. Isso no Velho Testamento, e Jesus surge justamente na plenitude do tempo para tabernacular entre os homens e fazer um processo de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando o homem perdido. Aí nós vemos a doutrina de Cristo antes da reforma, a reforma protestante, até o concílio de Calcedônia. Na literatura cristã primitiva, Cristo ele tem o seu lugar sobressaindo-se como humano e divino, como filho do homem, mas também como filho de Deus, cujo caráter, evidentemente, sem pecado, porque o primeiro Adão pecou, veio com pecado, mas o segundo Adão, tipificando Cristo, ele veio sem pecado. E ele é considerado como legítimo objeto de culto. Naturalmente, o problema é suscitado por Cristo, como ao mesmo tempo Deus e homem, e as dificuldades envolvidas em compreender tal concepção não foram plenamente sentidos pela mente cristã naquela época, e apenas somaram a ela algumas controvérsias. Era simplesmente natural, Adalberto Costa, boa tarde, que o judaísmo, com a sua ênfase no monoteísmo,
Monoteísmo é a crença em apenas um Deus, e os judeus são monoteístas. O contrário disso é o politeísmo, que aí infiltra-se o paganismo com a adoração a várias divindades, a vários deuses. E vemos aí os ebionitas, ou parte deles, que sentiram-se constrangidos no interesse do monoteísmo, negando assim a divindade de Cristo, que Cristo era divino. Eles o consideravam como um homem simples, como um homem qualquer, filho de Maria, e com uma qualificação para ser o Messias, pela descida do Espírito Santo, que justamente aconteceu no batismo de Jesus. Havia outros, no entanto, na igreja primitiva, cuja doutrina a respeito de Jesus seguiam linhas semelhantes. Os alogos ou alogianos, que rejeitavam os escritos de João, que entendiam que a sua doutrina do Logos estava em conflito com os demais livros do Novo Testamento. Então, eles também viam em Jesus apenas um homem. José Edmilson, boa tarde, tudo bem? Pessoal, compartilhe com outras pessoas, será muito importante. E, na realidade, no essencial, esta era também, vamos falar dos monarquistas dinâmicos. Paulo de Samosata, seu principal representante, ele distinguia entre Jesus e o Logos. Ele considerava aquele como um homem igual a todos os demais, que nascido de uma mulher, nascido de Maria, e este como razão impessoal divina, que fez sua habitação em Cristo em um sentido preeminente, desde o seu batismo, e assim o qualificou para uma grande missão, para uma grande obra. Havia alguns que, na realidade, que falavam sobre a divindade pela defesa da humanidade de Cristo. Havia outros que faziam confusão e invertiam a ordem. Nós vemos os gnósticos. Os gnósticos, eles foram profundamente influenciados pela concepção dualista dos gregos, em que a matéria, Sandro Santos, boa tarde, em que a matéria é entendida como inerentemente má, a matéria era má, e descrita como completamente contrária, oposta ao espírito, que por sua tendência mística, para considerar as coisas terrenas como representações através de alegorias que aconteciam através de grandes processos cósmicos. Eles rejeitavam a ideia de uma encarnação, de uma manifestação de Deus de forma visível, visto que este envolvia um contato direto com o espírito e com a matéria. São assuntos bem polêmicos, assuntos que são estudados, que são pesquisados. E aí, quanto à doutrina da divindade do Filho de Deus, ela teve o seu estabelecimento oficial, surgiu, como é natural a questão, quanto à relação mútua das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Nós vemos com Apolinário que ofereceu uma solução para o problema, aceitando a concepção tricotômica. Antônia Alves da Costa, um abraço. Na concepção tricotômica, a tricotomia
espírito, alma e corpo. Aí nós vemos o homem nessa consistência, tendo um corpo, tendo uma alma e um espírito. E ele a tomou de que o Logos assumiu o lugar do espírito, que é pneuma. Boa tarde, Antônia, minha prima linda, maravilhosa, saudades. E nós vemos aí que nesse pneuma, que era considerado a sede, né, no homem, no caso, a sede do pecado. E o seu principal interesse era assegurar justamente a unidade da pessoa de Jesus, sem, no entanto, sacrificar a sua divindade, a sua real divindade. E também ele resguardar a impecabilidade de Cristo. Na verdade, Cristo ele veio sem pecado, né? Ele não pecou, ainda que, como homem, ele passou por diversas tentações, enfrentou diversos problemas, diversas dificuldades, porém ele não cedeu ao pecado. Mas o fez em detrimento da completa humanidade do Salvador. E, consequentemente, a sua posição foi explicitamente considerada, ou seja, condenada pelo Concílio de Constantinopla no ano de 381. Tá? Foi explicitamente condenada em 381 em um concílio realizado em Constantinopla. Uma das coisas pela quais Apolinário lutava era a unidade da pessoa de Cristo. Que isso realmente havia um grande perigo nessa posição assumida pela escola de Antioquia, que exagerava a distinção das duas naturezas em Cristo Jesus. E Teodoro de Mopsuestia e Nestório, eles falavam bem, eles acentuavam a completa humanidade de Cristo e entendiam que a habitação do Logos nele era apenas uma habitação moral, como que os crentes também gozam, embora não no mesmo patamar ou no mesmo grau. Eles viam que Cristo era um homem lado a lado com Deus, em aliança com Deus, tendo um propósito, tendo um objetivo, mas não unido a Ele, numa unidade de vida pessoal única ou como um mediador. Aí, em oposição a eles, nós observamos Cirilo de Alexandria, que falava fortemente, declarava fortemente a unidade da pessoa de Cristo, e na opinião dos seus oponentes, Eutico e os demais seguidores, certamente eles recorrem a ele, quando assumiram a posição de que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela forma divina. Após o concílio de Calcedônia, por um determinado tempo, o erro eutiquiano continuou com os monofisitas e monotelistas, mas finalmente foi dominado pela igreja. E o perigo de que a natureza humana de Cristo fosse considerada como inteiramente impessoal foi afastado por Leôncio de Bizâncio, quando demonstrou que ela não é impessoal, mas impessoal. Então vejam bem, pessoal, nós observamos aqui algumas situações. E o que nós vemos então com essa doutrina de Cristo depois da reforma?
Aí nós vamos ver até o século XIX, ok? Eu queria que vocês colocassem perguntas pertinentes ao assunto e não misturassem as coisas, ok? Respeitando assim a nossa fala ou a fala de todos. Então, por favor. Até o século XIX, a reforma não trouxe grandes mudanças à doutrina da pessoa de Cristo. Tanto a Igreja Romana como as igrejas da Reforma subscreveram a doutrina de Cristo nos termos de formulação do credo, nos termos de formulação pelo Concílio de Calcedônia. E suas diferenças importantes estão bem aprofundadas nessa área. A doutrina de Lutero sobre a presença física de Cristo na ceia do Senhor levou um conceito luterano muito importante da communatio idiomatum, da comunicação de propriedades, com o sentido de que as duas naturezas de Cristo permeiam a outra e que a sua humanidade ela participa dos atributos da sua divindade, da divindade cristocêntrica. Afirma-se que os atributos da onipotência, da onisciência, da onipresença foram comunicados à natureza de Cristo. Logo, nós observamos que essa natureza de Jesus está bem unida à natureza humana e à natureza divina. Nós vemos os teólogos reformados, os calvinistas, que viu nessa doutrina luterana uma espécie de eutiquianismo ou difusão das duas naturezas de Cristo. A teologia reformada também ensina uma comunicação desses atributos, ainda que seja concebido com uma visão diferente. Ela crê que depois da encarnação, as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas à pessoa única do Senhor Jesus Cristo. Pode-se dizer, no entanto, que a natureza de Cristo, que a pessoa de Cristo é onisciente, mas também que tem conhecimento limitado. Pode ser considerada onipresente, também limitada, isso segundo eles, ok? Porém, na realidade, quando nós vamos estudar sobre os atributos de Cristo, que são os atributos divinos, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, nós vamos ver que a cristologia ela é muito importante para nós entendermos as Escrituras, ou seja, nós entendermos o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No século XIX, o que é que nós podemos observar? No início do século XIX, deu-se a grande mudança no estudo da pessoa de Jesus. Até aquele tempo, até aquela época, o ponto de partida fora predominantemente teológico. E a cristologia era resultante de algo teocêntrico. Deus como centro de tudo. Mas durante a última parte do século XVIII, houve uma convicção muito forte, crescente, de que se alcançariam melhoras através de estudos para conhecer algo sobre o Jesus histórico. E não vamos falar aqui, não vamos nos ater aqui sobre o Jesus histórico. Mas, observem bem, o Senhor Jesus, a natureza, nós temos os nomes e as naturezas de Cristo, que há especialmente 5 nomes que requerem uma grande consideração. Nós precisamos compreender parte da sua natureza, descrevem em parte suas naturezas, em parte a posição de Cristo, a posição oficial dele, a obra que ele veio realizar no mundo. Aí nós temos o nome de Jesus, é a forma grega do hebraico
Yeshua, Roshua, Joshua, o Yeshua, forma normalmente usada nos livros históricos pós-exílios. E a derivação desse nome tão comum do Salvador ocultou-se na obscuridade. E a opinião geralmente que é aceitável é que ela deriva de uma raiz, Yashá, e fio ou óssea, que é salvar. Mas não é fácil explicar como foi Jehoshua, que tornou-se Jeshua. Provavelmente Oshea, derivado do infinitivo. E essa foi a forma original. Aí nós vemos em Números 13, versículo 8, em Deuteronômio 32, 44, que expressa uma ideia de redenção. O iode, que é o sinal do imperfeito, pode ter sido acrescentado para expressar justamente a certeza da redenção. E aí há uma harmonia com a interpretação do nome dado em Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 1 e o versículo 21, que diz o seguinte: E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí nós temos quanto a outra derivação de Jeô, ou Jeová, ou Shua. O nome foi dado a dois bem conhecidos tipos do Velho Testamento. Então veja o nome de Jesus, Salvador. Aí o nome de Cristo. Se Jesus é o nome pessoal, Cristo é o nome oficial do Messias. É o equivalente a Mashiach, o Yeshua HaMashiach, né? Do Velho Testamento, de Matshah, é ungir. E assim significa o ungido. Normalmente os reis e os sacerdotes eram pessoas ungidas, e o rei era chamado ungido de Jeová. E nós vemos aí o óleo usado na unção desses ofícios sacerdotais, que simbolizavam o Espírito de Deus. E a unção representava a transferência do Espírito de Deus à pessoa que estava sendo ungida, à pessoa que estava sendo consagrada. A unção era algo real, algo visível, para a designação do ofício que a pessoa teria que exercer. E o Velho Testamento faz muitas referências à unção, que é algo muito especial. O Salmo 23, por exemplo, fala: unges a minha cabeça com óleo. Aí nós temos o nome de Filho do Homem. No Velho Testamento, esse nome se acha em Salmo 8 e versículo 4. Vamos ver aqui Salmo 8 e o versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. E muitas vezes nós encontramos também essa expressão na profecia de Ezequiel. Também vemos essas expressões nos apócrifos, Enoque 46 e 62, segundo Esdras 13. Admite-se geralmente, agora que eu uso no Novo Testamento, faz dele uma passagem independente citada por Daniel. Embora naquela profecia a expressão seja apenas uma frase descritiva e não um título.
Então, filho do homem, ok? Sobre essa autorrevelação de Jesus, nós podemos observar passagens que se referem escatologicamente. Escatologicamente significa coisas futuras. A vinda escatológica do Filho do Homem, como por exemplo em Mateus 16, versículo 27, 28, Marcos 8, versículo 38, vocês podem ler depois. E passagens que falam sobre o sofrimento, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o ministério dele, sobre a ação dele na terra. O nome Filho de Deus, nós observamos que foi aplicado também no Velho Testamento ao povo de Israel, a oficiais de Israel, que é especialmente ao prometido rei da casa de Davi, a anjos, e também no Novo Testamento nós vemos Jesus apropriando-se do nome e outros atributos cristocêntricos, né? O nome é aplicado a Jesus como em 4 sentidos diferentes, nem sempre mantidos em distinção na Escritura, mas através de combinações. E no sentido oficial ou messiânico, nós vemos aí uma descrição da natureza do ofício divino. O Messias, ele pode ser chamado Filho de Deus, como também representante de Deus. Os demônios, com certeza, entenderam o sentido messiânico no nome quando foi aplicado justamente a Jesus Cristo. E parece ter sido esse também o sentido que é explorado em Mateus, mesmo nome como proferido pela voz na ocasião do batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Observamos também no sentido trinitário. O nome de Jesus ele é utilizado para esclarecer, para explicar, para explicitar a divindade de Cristo, que realmente ele é divino. No sentido de nascimento, natalício, Jesus é chamado Filho de Deus, em virtude do nascimento dele ter sido um nascimento sobrenatural. E no sentido ético-religioso, nós observamos que esse sentido, o nome Filho de Deus, é aplicado aos crentes do Novo Testamento. Também nós temos o nome Senhor, que é Kyrios, é aplicado a Deus na Septuaginta, que é a versão dos 70, equivalente a Jeová como tradução de Adonai, Senhor. No Novo Testamento nós temos uma aplicação tríplice do nome de Cristo, um tanto parecida com a aplicação no Velho Testamento, como uma forma de grande respeito. E nós vemos, então, as duas naturezas de Cristo. Desde os primeiros tempos, principalmente desde o concílio de Calcedônia, a igreja confessou, as duas naturezas de Cristo. A igreja falou sobre as duas naturezas de Cristo. O concílio não solucionou realmente o problema apresentado por uma pessoa que era ao mesmo tempo divina e humana, mas procurou afastar algumas das soluções que tinham sido oferecidas e que eram claramente tidas como errôneas. A igreja, no entanto, aceita as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. E o que nós podemos, através do estudo da Bíblia, é provar na realidade, biblicamente, a divindade de Jesus. Em vista da generalizada negação da natureza divina de Cristo,
é de máxima importância nós esquadrinharmos, vasculharmos, entendermos o que fala a palavra de Deus sobre a divindade de Jesus Cristo. No Velho Testamento, nós observamos certa indignação para negar que o Velho Testamento tenha predições de um Messias divino, mas essa negação é completamente insustentável em vista de várias passagens que nós observamos na Escritura. João e Paulo, eles falam claramente, eles ensinam claramente sobre a divindade de Jesus Cristo. No Evangelho segundo João, acha-se o mais elevado conceito da pessoa de Cristo. Portanto, é muito importante nós estudarmos os Evangelhos, principalmente estudar, analisar, pesquisar sobre a divindade de Cristo no Evangelho de João. Os eruditos críticos, eles procuram escapar dessa doutrina que é muito bem ensinada, e nós observamos que, segundo João, há uma autenticidade da divindade de Jesus. E nos evangelhos sinóticos, alguns afirmam e sustentam que somente os evangelhos sinóticos nos dão uma pincelada, nos dão uma visão sobre Jesus, sobre Cristo. Eles, segundo falam, retratam Jesus humano e o verdadeiro Jesus histórico, em contraste com a descrição idealizada no quarto evangelho. Porém, é muito importante o que os sinóticos apresentam sobre Jesus. Do começo ao fim, nós observamos, falando sobre o ministério de Jesus, sobre a ação de Jesus, a sua ação divina, a sua ação humana, a consciência própria de Jesus, declarando-se seu Filho de Deus, declarando-se ser o Messias. E houve realmente um tempo aí, através do gnosticismo e a integridade natural do docentismo, do apolinarismo, da natureza humana de Jesus, que eram negadas. Mas vemos claramente nas Sagradas Escrituras que Jesus, ele possuía as duas naturezas, a divina e a humana. A única divindade que muitos ainda atribuem a Cristo é simplesmente de sua humanidade perfeita. Falei no início da nossa palestra sobre essa perfeição de Jesus como homem sem pecado, como homem perfeito. Sem dúvida, ele não pecou, não é? E podemos ver essa manifestação do Filho de Deus através do ministério de Jesus Cristo. A única divindade que muitos ainda atribuem é simplesmente a sua humanidade perfeita. Ele veio sem pecado, ok? Aqui eu tenho provas bíblicas da impecabilidade da humanidade de Cristo. Atribuímos ao Senhor Jesus Cristo uma natureza íntegra, perfeita, mas também uma natureza moral impecável. Significa não apenas que Cristo pôde evitar o pecado, potuit não pecare, e que de fato ele evitou, ele não pecou, ele não conviveu com o pecado. Aí é uma pergunta do Irlan Rodrigues, de uma forma assim não culta, mas no entanto Jesus, ele foi evidentemente tentado em todas as áreas, porém ele não pecou, ok? Em Jesus, havendo a natureza humana,
porém ele não cedeu ao pecado. Como prova disso está Mateus, que fala sobre a tentação de Jesus em várias áreas de sua vida, mas ele não pecou, ele não desobedeceu. A impecabilidade de Cristo foi negada por Martineau, por Ivern, Mencken e outros, mas a Bíblia dá claro testemunho a respeito de Jesus. Eu quero ler aqui Lucas, capítulo 1 e o versículo 35. Lucas, capítulo 1 e o versículo 35. Aqui, pessoal, é uma aula simples para que os curiosos possam pesquisar, estudar, ok? Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João 8,46. Vamos ler aqui também. João 8,46. Observe o que diz aqui o versículo bíblico. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Ok? E apesar de Jesus ter se feito pecado judicialmente, porém, eticamente, ele não pecou. Ele estava livre tanto da depravação hereditária como do pecado fatual. Ele jamais se fez confissão de erro moral. E tampouco ele se juntou aos seus discípulos na oração: perdoa as nossas dívidas. Essa é a oração que os discípulos deveriam fazer. Assim, o nome Filho do Homem, do qual ele mesmo teve essa propriedade, nos dará a entender que ele correspondeu ao perfeito estilo ideal da humanidade. Aí nós temos as duas naturezas presentes em Jesus. Desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Mas nós agradecemos a Deus porque através de Cristo, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, sofrimento cabível ao homem. Porém, Jesus, ele se entregou, ele deu a vida dele por nós, ele quis. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas essas propriedades que nós podemos observar, mas ele passou pelo estágio humano, pela experiência humana. Eu não diria para que compreendesse o homem, porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas no plano salvífico de Deus, era necessário que o grande mediador, verdadeiramente Deus, viesse a este mundo para entregar a sua vida por nós, para entregar a sua vida em propiciação dos nossos pecados. Essas duas naturezas presentes na vida de Jesus fizeram com que nós entendêssemos o plano da salvação. Salvação tão grande, salvação tão perfeita. E a essa relação dessa doutrina do homem e a doutrina de Cristo. Cristo, ele veio na realidade para trazer para nós a salvação, o perdão dos nossos pecados
E nós podemos tomar posse do sacrifício de Jesus, o único que pode nos salvar, o único que pode perdoar os nossos pecados, o único que pode nos entender, nos compreender. Que você possa agradecer a Deus nesta tarde pela vida de Jesus. Possa agradecer a Deus porque Ele veio. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio. Ele veio para a minha vida. Ele veio para a tua vida. E nós podemos aceitar o sacrifício dele. Ele hoje, como nosso grande sumo sacerdote da nossa confissão, nosso grande intercessor, o único intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, que entregou a sua vida para me salvar, para salvar a todos aqueles que creem no seu nome. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu te digo, meu querido, minha querida, que Ele é o único caminho, o único Salvador. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, conviveu entre os homens, sofreu, e Ele está pronto para voltar, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sofreu durante toda a vida dele. Os seus sofrimentos não existem em comparação. O caminho da obediência foi para ele, ao mesmo tempo, um caminho de sofrimento. Ele sofreu muitas investidas, repetidas vezes, investidas de Satanás, como o ódio, a incredulidade do povo. Sofreu no corpo e na alma. Houve tempo em que a atenção geral se fixava exclusivamente nos sofrimentos corporais de Cristo. Não foi uma simples dor física, mas dor na alma, no seu caráter, na sua essência. Seus sofrimentos resultaram de várias causas. Todos os sofrimentos de Cristo resultaram do fato de que Ele tomou o lugar dos pecados da humanidade vicariamente. O fato de que Ele era o Senhor do universo. Teve que ocupar uma posição subalterna, posição de servo cativo, posição de escravo. Ele tinha o direito de exercer mando, mas ficou com a obrigação da obediência. Ele humilhou-se de tal forma que enfrentou a cruz. Os seus sofrimentos foram únicos. Às vezes falamos de sofrimentos ordinários ou comuns de Cristo. Quando pensamos naquele tipo de sofrimento que resultaram das causas ordinárias, das misérias do mundo. Ele sofreu tentações. As tentações de Cristo são parte integrante dos seus sofrimentos. Os sofrimentos do Salvador terminam finalmente com a sua morte. Mas ele não ficou preso à sepultura fria. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
E hoje ele está como o nosso grande advogado. E a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós vemos que na confissão apostólica, no credo apostólico, depois de mencionar os sofrimentos, morte e sepultamento do Senhor, a confissão do credo diz que ele desceu ao inferno, ao Hades. Essa afirmação, ela não é um artigo tão antigo nem tão universal do credo. Ela foi usada pela primeira vez na forma de credo de Aquileia, em 390 AD. Entre os gregos, alguns traduziam inferno por Hades e outros por partes inferiores. E nós temos algumas formas do credo aí, nas quais até omitem essas palavras. Mas ele foi ao Hades, desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, ok? E ressuscitou. A alegria, a vitória do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Porque se ele não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas ele ressuscitou. E Deus o exaltou de uma tal forma que hoje ele é o nosso grande intercessor. A ressurreição de Cristo não se constituiu no mero fato de que ele retornou à vida, dando-se a reunião do corpo e da alma. Se isso fosse tudo que ela envolveu, Cristo não poderia ser chamado as primícias dos que dormem. Letícia, a paz do Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 15, o versículo 20, nem o primogênito dentre os mortos, dado que outros foram devolvidos à vida antes dele. Sua ressurreição, Fabiano Silva, um abraço. Sua ressurreição consistiu antes em que nele havia a natureza humana. O corpo e a alma foi restaurada a sua força e perfeição, de forma muito elevada e superior. E glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Cristo ressurgiu pelo seu próprio poder. Ele falou de si mesmo como a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Meu querido, eu quis apenas trazer algumas meditações sobre o Cristo humanizado, o Cristo encarnado. Ele está nos céus, sendo o mediador da nossa confissão. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: estude, pesquise, veja mais. Porque ele vai voltar. Voltar para buscar a sua igreja. Voltar para buscar o seu povo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos que participaram. Que Deus ajude. Muito obrigado.